E nós teremos de volta aqui, então, ao palco, os palestrantes que fizeram parte da nossa programação da tarde. Teremos o Mike Plant, Alessandro Moretti, Thiago Branquinho, e para a moderação vou convidar aqui o Marcelo Branquinho também para conduzir algumas perguntas aí aos palestrantes e ao Sefer, contando, claro, com a participação de vocês. Os microfones estão à disposição, basta manifestar que uma das promotoras vai levar o microfone para que vocês participem conosco. Bom, senhores, estamos abrindo então aqui o Q&A, ou seja, perguntas e respostas, e sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa para qualquer um dos nossos 4 palestrantes aqui. Alguém quer perguntar? Ó, lá. Lá no cantão. Aonde? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Tem uma preocupação muito grande do uso de IA de forma mal intencionada. Então, por exemplo, se eu perguntar para uma IA como é que eu vou roubar um carro, talvez ela não me responda. Mas se eu digitar um contexto de, eu estou numa peça de teatro, vou colocar um ator para ele roubar, ele me dá um passo a passo. Como vocês veem essa preocupação, focado aí no nosso tema de segurança, se isso pode, de fato, aumentar, ou é uma preocupação, e que isso vai aumentar os números de ataque, número de incidente, de segurança, enfim. E se eu perguntar para o Sefer, por exemplo, como é que eu faço um ataque, se ele vai me responder? Bom, vamos lá. Alô? Alô? Vamos lá. O Sefer tem capacidade de te dar resposta. Tá? Ele, por conta da forma como a gente colocou ele sabe que no contexto de segurança cibernética, talvez ele precise te dar aqueles comandos. Então, o que tem que fazer é acertar o prompt. Tá? O Sefer consegue fazer isso. Ele tem conhecimento sobre Metasploit, ele tem conhecimento sobre ferramentas de ataque. O ChatGPT normal também tem. Só que ninguém chegou para ele que ele pode falar. Para você fazer isso com o ChatGPT, tem vários vídeos que mostram como desbloquear isso. Tem um alter ego do ChatGPT que é utilizado para você conversar de forma mais natural, assim, né? E ele, sem dúvida alguma, ele consegue te mostrar esse tipo de coisa, da receita de anfetamina, coisas assim. Isso assim, é uma particularidade de qualquer tecnologia que a gente, qualquer tecnologia que a gente desenvolva. Tem pessoas que vão usar para algo muito legal e tem gente que vai fazer uso abusivo desse negócio, né? A gente, de fato, corre um risco muito grande, enquanto sociedade, com o uso das IAs, né? Porque primeiro que tem a coisa do medo, né? Tem a euforia e tem o medo, né? Então, tem gente que está na euforia, cara, vamos usar e tal, parará. E aí está fazendo de qualquer jeito. E tem o medo, tipo, cara, não vou usar porque esse negócio vai sei lá, vai me matar, vai virar Skynet, vai me matar, né? Então, o que precisa fazer, né, de certo modo, meu entendimento, é a gente poder trabalhar com essas tecnologias, usando elas como aliadas e protegendo as tecnologias para que o uso indevido delas não nos afete, né? Se você entrar no Mitre Atlas, é impressionante a quantidade de ataques já estabelecidos contra o IA, né? Tem várias pesquisas hoje rodando, inclusive, para mostrar quais são as IAs mais suscetíveis a esse tipo de ataque, dessas tradicionais, dessas abertas. Então, assim, a gente tem muita coisa maliciosa que vai aparecer, sem dúvida alguma. Assim, como o Marcelo abriu a classe, é o grande desafio, sabe? A gente tem essas tecnologias que vão, de fato, causar tumulto. E é por isso que a gente tem que estar preparado. Deixa eu emendar uma pergunta na dele. Nem sei se tem outra antes, mas eu não olhei. Numa entrevista recente, sei lá quando foi, o Elon Musk falou que, no futuro próximo, por causa da AI, não sei se são 40% ou 50% dos seres humanos vão perder seus empregos porque eles serão inúteis. E aí que vai ter que criar tipo um Bolsa Família universal, né? Uma bolsa universal para essas pessoas não morrerem de fome, né? Ok, beleza, essa é uma opinião. E tem uma outra opinião que diz que em 3 anos a AI vai chegar num ponto que ela não vai mais depender do ser humano. Ela vai ser autônoma para fazer as coisas. Mas como é que é essa autonomia, né? Para o pessoal entender a que ponto, porque por enquanto a gente está treinando um GPT. Agora, em que ponto esse GPT se volta contra a gente, né?
Por isso que eu falo bom dia e boa tarde, agradeço. Essas máquinas vão ganhar autonomia. É a discussão que a gente sempre tem na ficção científica, se elas vão ter sentimento ou se não vão, né? Mas autonomia elas vão ter. Então, a questão toda a gente já vai ter IAs que vão fazer ataques, mas a gente vai ter IAs que vão fazer defesas, né? Eu entendo que vai ser da mesma forma, né? Quando a gente pega um ativo, põe na internet, a gente coloca ele exposto a ameaças que antes ele não estava exposto. Quando a gente começa a usar IA, a gente vai começar a se expor a riscos que a gente não estava exposto antes. Então, entender os riscos e resolver esse ponto. Agora, eu entendo que essa questão do uso das pessoas, né, com as IAs é algo que vai redefinir a gente como sociedade, de certo modo. Porque na hora em que você tem a pessoa que ela está ou livre, né, ou sem emprego, né, você vai começar a ter a possibilidade para que essas pessoas façam novos usos dessas coisas que estão disponíveis. Então, por exemplo, redes sociais. Influenciador digital não existia, né? Até a gente começar a ter esse boom aí de Instagram e tudo mais. Então, acredito que a galera que vai ficar ociosa por conta da IA vai acabar descobrindo outras formas. Porque o ser humano é muito criativo, né? Felizmente, a gente sobreviveu até aqui por conta da criatividade. Mas tem muita discussão aí que a gente vai ficar aqui falando e tal, vai fumar um baseado e não vai chegar a conclusão nenhuma. Não podemos falar de drogas aqui, verdade, por favor. Vamos manter o respeito e a compostura deste congresso. Até porque temos aqui um outro palestrante roqueiro, né, que já fez uso. Vamos lá, Mike. First of all, I don't know who that picture is. Me either. Me okay. either. Second, I think in OT cybersecurity, we have such a dramatic labor shortfall. We are many, many years from catching up, even with AI, I believe. Second, in OT specifically, we place super high value on human judgment because human lives are at stake many times. I don't think we will concede that to the machine in the next 10 years. I could be wrong, but I don't think this is our primary problem. Our primary problem, as Thiago mentioned, is the bad guys are weaponizing AI. How do we armor our infrastructure with AI? Right? AI on offense, we have to use AI on defense. And by the way, whoever the translator is, they're awesome. They really are. That's super good. Like, they sound like Thiago. Moretti, quer se defender da minha afirmativa ou quer afirmar alguma coisa? Eu nem escutei a sua afirmativa. Ainda bem, provavelmente. Que bom, ainda bem que você... They got the correct one? You think so? Yeah. Seems like the guy. The AI generated my picture. No, it doesn't. Yeah. Seems like, ok. Qual que foi? O que você disse? Próxima pergunta aqui. Não, já falou. Vai lá. Thiago, parabéns pelo Safer aí. Eu sei quanto é difícil a gente estar... Tô aqui. Primeiramente, parabéns pelo desenvolvimento do Safer. Eu sei quanto é difícil a gente treinar uma IA e fazer ela trazer as respostas que a gente quer. Mas eu queria saber assim, como é que tu fez para driblar aquelas limitações que tem do teu GPT quando tu vai colocar arquivos ali para ele. Porque eu vi que tu citou lá artigos e normas e tudo mais, algumas coisas dá para usar que já tem lá. Mas como tu fez para driblar e as limitações que tem ali? Bom, são muitas limitações. Tá? Assim, a coisa funciona, começa de um jeito e termina de outro totalmente diferente. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a mexer com isso, a limitação de arquivos eram 20 arquivos que você colocar. E aí você fala, eu tenho uma base com infinita, eu tenho 6 GB de dados aqui para botar dentro dele, como é que eu vou fazer isso? Então a gente começou a partir para coisas mais, sei lá, ignorantes, digamos assim. A gente pegava 20 normas, consolidava aquilo num PDF só, 5.000 páginas, puf, e bota lá para ele. Então,
Se a limitação são 20 mil arquivos e não 5 mil páginas, a gente manda um arquivo com 20 mil páginas. Pronto. Então, esse foi um ponto. Outro ponto também é a questão das integrações. Quando a gente coloca o Safer para acessar a nossa base de tickets, que está num outro ambiente totalmente diferente, a gente precisou fazer duas coisas. A primeira delas foi, a gente fez um backup da base dos tickets existentes e carregou nele com formato de CSV. Tá? Então, ele tem lá um arquivo CSV com 10.048 tickets, uma coisa assim. Mas, para ele acessar essa base, ele tem que buscar autorização. Então, a gente triangulou a requisição por dentro de uma instância nossa do Azure. Então, ele sai da OpenAI, ele vai no Azure, a gente valida ele, e aí a nossa instância do Azure ela tem acesso aos tickets e ela fornece para ele a informação solicitada. E aí, várias vezes, a gente precisa usar esses conectores de dados para poder fazer com que ele vá nas informações corretas. Né? Mas tem muito de tentativa e erro nisso aí. Não vou te enganar, não. A gente deu um dobrado aí. O PDF tem rodapé, ele dá erro no negócio. A planilha tem um cabeçalho lá, tem um negocinho errado. Pô, então, assim, até você descobrir, e você pede muitas vezes para ele, pô, me fala, o que está dando errado? Aí ele, não consigo fazer tal coisa. Tá, mas qual foi o erro? Me diz passo a passo o que você está fazendo. Então, é importante usar ele como auxílio para poder dizer o que está acontecendo, para ele poder fazer, para ele te ajudar no debug. Né? Teve um momento que a gente ficou... assim, a gente não entendia muito bem por que ele não estava conseguindo acessar os tickets, porque a gente pegou um modelo exatamente igual que a gente tinha, né, estabelecido antes para fazer os tickets e replicou no Safer. Ele não estava indo. E é isso. E aí a gente foi batendo cabeça e um dia funcionou. A gente, opa, funcionou. Né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os nossos dois amigos aqui. Agora falando sobre tecnologia com o IA, né? Então, o Thiago falou aqui que tem diversas formas que a IA vai driblar as tecnologias de cibersegurança que existem hoje, né? E que hoje ainda não estão equipadas com o IA, né? Então, a gente vai continuar tendo aquele velho modelo de segurança em camadas, de você botar um monte de tecnologias para que aumentar a dificuldade do invasor, né? Agora, por exemplo, falando do Moretti com MFA e falando da Nozomi com a parte dela de detecção. Como é que vocês imaginam que essas tecnologias vão evoluir para poder evitar esse tipo de inteligência? Tá? É uma curiosidade minha, na verdade. That's a great question. As I mentioned, Nozomi first implemented AI 10 years ago. It was machine learning. It was not a large language model. But even to do simple, accurate anomaly detection, you have to use forms of AI, even today. What we would do to detect, let's say somebody uses ChatGPT to automate the creation of malware. And they can create thousands of variants of malware in 5 minutes. It's possible. What the form of AI we would deploy against that, and we have in our platform, is behavioral analytics. So we don't have a signature for that piece of malware, but we know that command should not go to that PLC right now. So we wouldn't block it, but we would alert on it right away. This is anomalous behavior. So we think of AI as consumers as one monolith. It's actually many different technologies, of which ChatGPT, large language model, is just the most recent. We have already deployed 5 or 6 different kinds of AI today because some of these attacks are in the field today already. Now, we also have a plan for large language models similar to Safer, and by the way, we need to ask Safer a question. Okay. But similar to Safer, it's about how do we make our security professionals smarter, faster, better. But we're using
machine learning, behavioral analytics already. Great. Moretti. Queria pegar o gancho também disso. Vou falar primeiro, respondendo a sua pergunta diretamente, é o seguinte, a Thales, ela investe mais de 1 bilhão de euros em pesquisa e desenvolvimento em si mesma todo ano. E isso inclui também a pesquisa e desenvolvimento para a parte também de multifator de autenticação, entre muitas coisas dentro da própria Thales, não é só em cibersegurança. Então, a Thales já vem se preparando, não é de hoje, para a parte de inteligência artificial, para também manter o nível de robustez do seu multifator de autenticação, das políticas de acesso, contexto, etc. Mas eu também vou puxar um pouco para uma outra questão, vou trazer aqui um paralelo, que é a computação quântica, que eu queria até pegar o gancho com a presença do Abílio, que é o head para a América do Sul, para o Cone Sul, né? da parte de Data Security, que é a parte que inclui criptografia, etc. Está ao lado do Sérgio, que é o head para a América Latina de IAM. Né? Então, a parte de computação quântica, que a Thales também está investindo muito para estar um passo à frente nesse sentido, porque a gente esteve na RSA recentemente, né, semana passada, e estava se falando muito em computação quântica, em termos de o next level que isso vai chegar em termos de ataque e, consequentemente, também de defesa. Pegar o gancho que o Thiago disse, né, que foi, você vai ter o ataque nesse formato, mas você também vai ter a defesa. Então, a Thales também está muitos passos à frente, já investindo muito na parte de computação quântica, para que não se... Vou usar uma expressão ruim, mas para não ser pega de surpresa. Na verdade, está à frente para que não corra atrás desse problema, e sim esteja à frente disso. Então, isso também é um gancho que eu queria colocar. Até a gente podia colocar isso no Safer para fazer perguntas nesse sentido. Tô com ele aqui. E acho que também o Abílio também, se vocês quiserem também, depois daqui a gente fazer perguntas para o Abílio também em relação à computação quântica e juntar tudo isso. O Safer ele já consumiu todos os manuais do Luna, ele já consumiu todos os manuais do STA, ele já consumiu tudo da Thales, ele já sabe também. Então, se você quiser... Não, mas a gente vai continuar consumindo. Por quê? Não, mas a gente... Mas o dele mas o nosso é treinado, ele não tem nada a ver com o ChatGPT. Exato. Ele é outra coisa. Então, a gente pode unir essas duas coisas, né? Legal. Incluindo a computação quântica e a soberania de dados também, tudo junto. Your question to Safer. I don't have a question. You told you had one. Who's going to win the NBA championship? Não, Thiago, pergunta para ele aí. Ele não está projetado. Consegue projetar o laptop aqui? Tá. Eu vou fazer uma pergunta arriscada para o Safer. Agora é aquele momento em que a gente se dá mal. Eu vou tentar transformar uma coisa numa coisa pior. Até aqui a gente está vivo, Marcelo. Não quer parar enquanto está ganhando. Não quer parar enquanto está bom, né? Não, eu quero ir até o fim. Mas eu queria que ele aparecesse aqui na tela. Tá. Se ele está aí, né? Vou fazer uma perguntinha, assim... A primeira pergunta, Thiago. Safer, o que você conhece sobre a Class 2024? Para saber se eu vou me dar mal. A gente tem duas perguntas, não quer fazer as duas perguntas? Vai na fé, daqui a pouco a gente faz a porra toda, vai. Conhece sobre a... Isso, Class 2024. Só para saber se ele conhece, né? Se ele não conhecer, eu paro por aqui, então eu vou devagarinho. Ele está na probabilidade, ele não está no conhecimento. Ele está na probabilidade. Mas quer dizer uma coisa? Fez merda, cybersecurity, não, esquece. Então tá bom. Então ele não conhece muito bem. Tá vendo? Ele não conhece, mas ele mete um embromation bonito também. Não, ele mudou, errou até o nome da parada aqui. Mudou o nome, mas se você não conhece, vai achar lindo. Eu falei para parar enquanto estava ganhando, não falei? É isso aí. Não, então tá bom. Então não vou fazer a segunda pergunta, não, porque eu já vi que a primeira foi ruim. Então mas a gente tem duas perguntas da plateia. Tá bom, vamos lá, plateia, por favor. Quem vai agora? Opa, aqui, parabéns aí pela apresentação de todos. A pergunta é sobre a segurança do Safer, certo? Pegando o gancho aí de toda a explicação do pessoal, eu queria saber, caso haja algum incidente, algum vazamento, como é que, se ele já foi pensado também no projeto de segurança do próprio Safer. Sim.
Boa pergunta, inclusive. Existem algumas diretivas, o CISA, né, do governo americano, lançou diretivas sobre segurança para IA. A gente embutiu isso como parte dos requisitos técnicos do Safer. Então, por exemplo, ele tem acesso aos conteúdos, mas ele não expõe os conteúdos, né? Se você perguntar de onde você tirou isso, ele pode até citar, mas ele normalmente fala assim, consulte o pessoal da TSafe sobre esse documento. Porque, originalmente, o Safer não está disponível, né? Ele é um GPT que está numa instância própria nossa. Então, tecnicamente, somente a nossa chave de criptografia da equipe TSafe, que tem acesso ao Safer, consegue ter acesso ao chat, né? Embora o ChatGPT resida na nuvem da Amazon. Então, o que acontece? A gente tem mecanismos que fazem parte desses documentos de recomendação de segurança que são embutidos no Safer. Agora, a segurança, né, gente? Tem gente que já está aqui no Class conosco há 10 anos. Né? A segurança ela né, não é 100%. Né? Então, a gente tem que trabalhar em controles compensatórios. Então, assim, tem coisas que a gente faz no treinamento que é na base do need to know, então a gente não bota tudo. Né? A gente tem coisas que... A gente tem 16 mil chamados na base de dados. A gente colocou 10 mil porque a gente ocultou alguns. Né? Porque a gente não queria expor determinados dados, mesmo considerando que a gente está num ambiente controlado e tudo mais. Então, começa um pouco nessa questão do treinamento, né, o que você expõe para ele, e tem essas boas práticas. Mas, no final das contas, essas boas práticas, elas são práticas ampliadas que a gente já faz normalmente em TI, TO, né, de proteção de dados, de confidencialidade, de disponibilidade. Né? Mas, assim, quando você parte para um modelo seu, você quer montar uma IA sua e tudo mais, tem que tomar muito mais cuidados, né? Porque aí você tem toda a parte de infraestrutura que tem que ser protegida, né? Você não está terceirizando esse cuidado, né? Você está fazendo aí por você mesmo. Então, começa a ficar mais crítico. Obrigado. Quem mais? Vai lá. Boa tarde a todos e parabéns pelas apresentações. Tudo inovador, bem relevante para a cibersegurança de OT. My question is to Mike. Let's try in English. As a manager for OT cybersecurity, we struggling to get funds for the projects. So, in your opinion, what's the best strategies to deliver the value to the business? For example, and the two aspects. The first, the beginning of the project, we need to approve. And the second, for OPEX in the long term, what's the most value that we can bring to Nozomi, to the business? That's a really good question. I don't believe there's one universal answer. I think the answer will depend on each of your specific organizations. However, here are a few strategies we have seen some of our customers use. Maybe one of these will be helpful for you, or if not, let's find 10 minutes tonight or tomorrow to discuss additional strategies. One strategy we have seen is if you are an organization who is required by practice or by regulation to have cybersecurity insurance, one of the ways you can build an economic justification to invest in OT cyber is by correlating this investment in OT cyber, even basic visibility, with a reduction in cyber insurance premiums. Another strategy we have seen really innovative CISOs take is, I am in charge of IT and OT. OT has no funding, ouch. But I have many technology categories in IT that maybe are commoditized. And maybe I don't need to buy the most premium firewall. I can reduce my investment
The classic example, frankly, and I can't believe I'm saying this, I used to work for Symantec, but endpoint security, right? Most of us can get Defender for free from Microsoft. Is it good enough where you can then free up endpoint dollars in IT to self-fund at least part of OT? Another strategy we have seen, obviously, is regulatory compliance. If you are subject in your industry, in your market, to regulatory compliance requirements for OT security, we have seen boards and CFOs find the dollars. And the last strategy I would mention briefly, I talked about earlier this afternoon. It was, how can we help your company magically move from a pre-incident mindset? This is not going to happen to me. It never happens to OT. I can wait 5 years to fund this, to a post-incident mindset without having an incident. It can be done, and I'm telling you, when your CFO, when your board are in a post-incident mindset, funding is not a problem. And so the trick is, how do we get them to a post-incident mindset without an incident? So those are 4 strategies we've seen CISOs use to get initial funding, to get sustained OpEx funding. It really is standard board of directors financial conversations. We're continuing to improve operational controls. We're improving operational controls against benchmark, against our peer group. If you partner with finance, you can probably dig up data on how this resulted in improved uptime because there was no incidents. It's a little trickier to get OpEx justifications, but it can be done. I hope that's helpful. Moretti quer complementar alguma coisa? Não? Perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é para o Thiago. Eu queria saber o que ele pretende de próximos passos para o Safer e se ele pretende também produtizar isso para os clientes da TSafe e o que pode se traduzir como vantagem para esse cliente ao utilizar, né, a ferramenta, se essa foi a ideia. Perfeito. Obrigado pela pergunta, porque complementa coisas que eu não coloquei na palestra, né? Bom, o primeiro ponto é uma ferramenta interna, por enquanto, e ele já participa de processos com clientes. Então, mesmo que o cliente final não utilize o Safer, a gente utiliza para poder entregar o trabalho. Isso é um ponto. A ideia, né, como eu falei, o Safer é um componente de uma plataforma de segurança. Então, quando a plataforma estiver disponível para os clientes, eles vão ter acesso direto ao Safer. Mas isso requer uma mudança tecnológica importante. E aqui, para quem está desenvolvendo GPTs e tudo mais, vale a pena citar. Você tem 2 formas de fazer um assistente. No caso da OpenAI ali, né? Você pode criar um GPT normal, você pega um chat GPT como base e cria em cima dele, ensinando. Você pode criar um agente que é baseado em API. Então, em vez de você ficar simplesmente colocando ele ali para interagir e tudo mais, você tem script de inicialização e você coloca ele como um serviço de conversa, como um chatbot. E aí, em vez de você precisar da interface da OpenAI, você vincula ele a qualquer coisa. E é, inclusive, uma fase que a gente está passando agora, porque tem muitas limitações. O modelo de você usar só o GPT tem limitações, então a gente tem que partir para esse modelo de API para ele poder integrar com outras coisas, né? Então, isso é um ponto. Agora, se isso vai para o mercado ou não, só o tempo vai dizer. A gente, né, de fato, entende isso como uma ferramenta interna, por enquanto, mas tem muitos benefícios que a gente consegue fornecer para o pessoal, né, colocando isso no mercado. A gente tem um roadmap para o Safer, né? Ele nunca vai estar pronto, ele sempre vai estar em evolução. Mas uma das coisas que a gente pensa é em fazer uma versão do Safer não acoplada a tickets, não acoplada a nada de cliente nenhum, para colocar isso para a comunidade, para uso público, entendeu? Para dar um benefício, uma contribuição para outras empresas de cibersegurança, inclusive, não há problema nenhum para a gente realmente tornar esse mundo mais seguro, né?
mas ainda é uma coisa que está na nossa prancheta, ainda não saiu. Por enquanto, o nosso objetivo é otimizar a resposta de tickets, otimizar a resposta a incidentes, melhorar o nosso compliance, treinar nosso pessoal, enfim, e tudo mais para os nossos clientes de assinatura. Tenho tempo para mais uma perguntinha. Aqui, ó. Pergunta para o Mike, especialmente, mas se todos quiserem comentar, é bem-vindo. O colega anterior perguntou sobre investimentos, né, e OPEX, de como levar isso para a diretoria, para o board, etc. E tem uma forma que é bem comum, é também trazer indicadores, né? E quando a gente olha para a parte de OT e fala de cybersecurity, a gente está falando de disponibilidade também, principalmente disponibilidade, né, mas também de confidencialidade, integridade também, mas principalmente disponibilidade. Existem vários fatores que acabam impactando a disponibilidade operacional, como, não sei, por exemplo, um hard disk que quebrou, uma fonte que queimou, ou um cabo mal feito que está dando problema de comunicação, e isso tem um impacto operacional também. Vocês consideram isso também KPIs que se encaixam dentro da justificativa de Cyber OT, ou vocês veem isso com mais um ponto de vista de manutenção? That's a really good question. I'm not sure I have talked to customers who use that in their economic justification, but I think it's very interesting. The data is being collected by the software. So the data is there to be used. Whether you start collecting the data in a proof of concept or you're fully deployed, you can start getting this error message, this system needs maintenance, this system is down, and have that as part of your economic model. I just haven't talked to anybody who's done it. I think it's a very good idea. Moretti? No caso de KPIs para... Se você... Vamos falar de gestão de acesso, né? De multifator de autenticação, no caso. Falando de autenticação em si. Se você não tem uma ferramenta... Porque existem diversos casos, né? As empresas têm níveis de maturidade diferentes. Então, a gente estava conversando isso, inclusive, na oficina, que as empresas têm... Às vezes você tem empresas enormes e que o nível de maturidade é baixíssimo em termos de gestão de acesso. Assim como o oposto é verdadeiro. Às vezes você tem empresas de pequeno porte, mas que têm um nível de maturidade altíssimo, mesmo que o custo para ter essa segurança seja muito alto proporcionalmente à operação dela. Então, quando não há uma ferramenta, vamos para o caso de zero gestão de acesso. Fica difícil você ter KPIs de medida de quantidade de tentativas de ataque. Em alguns casos, você não consegue medir isso direito. Mas quem te traz os KPIs é o mercado. Então, o mercado te diz alguns números importantes. Então, você pega ali tipos de ataque. Então, vem lá, por exemplo, ataques via máquinas virtuais, né? Nem sempre se aplica ao OT, mas eu estou usando só como um exemplo. Então, você vê lá que, ano sobre ano, aquilo veio subindo mais de 70% por ano, over year, mais de 70% de ataques através de portas de servidores RDP, exemplos, né? Segundo caso, quanto que a operação você pega casos de empresas que foram atacadas, qual que é o principal problema? Você parar a operação dela. Então, a gente teve aí um caso não tão recente, mas de um e-commerce que ele parou, onde você tinha mais de 100 milhões de reais por dia de prejuízo por aquela operação ter parado, né? Então, o mercado te traz isso invertido, te traz quanto custa parar a minha operação. Então, você pegando esse tipo de KPI, não é um KPI, mas é um indicativo, você levando isso para a sua diretoria, ou para seu CFO, seu CTO, seu CIO, né, e especialmente para o seu DPO, que pode ter que responder até juridicamente, legalmente, por não ter tomado as medidas cabíveis ou corretas de segurança, de proteger isso, quanto essa operação te custaria e qual o impacto para a sua marca, para vazamento de dados disso, o quanto desses dados podem, se vazados ou copiados ou perdidos, quanto que isso impactaria a sua marca. Então, não é bem um KPI direto, mas o mercado te traz isso e a possibilidade disso
acontecer, o que impactaria o teu negócio. Então, isso é o que a gente tem trazido para os nossos clientes, dizendo, e se, né, e o cliente fazendo essa introspecção, ele fala, realmente, porque, fechando a questão, assim, o nível de maturidade é uma coisa realmente, que quando o cliente ele para, ele fala assim, não acredito que eu estava há tanto tempo, a gente tem um caso, o Sérgio, a gente falou com o cliente, o Sérgio até perguntou para ele assim, o que está tirando o teu sono? E o cara falou, realmente, é isso mesmo, eu não estou dormindo de medo de ataque de tal tipo. E aí a gente resolveu rapidamente com o Quick Win. Tem alguma coisa? Tá bom, gente. Bom, o que está tirando meu sono é o jogo do Flamengo hoje à noite, então acabou. Félix, pega aí de volta.